E agora, autoridades do Irã e dos Estados Unidos estão reunidas na Suíça para uma nova rodada de negociações nucleares. Os enviados de Washington, Steve Witkoff e Jared Kushner, e o ministro das Relações Exteriores do Irã participam dessas conversas que são mediadas por Oman. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a reunião é muito importante e que vai se juntar a ela indiretamente. A tensão entre os países aumenta antes das negociações, com o envio de um segundo porta-aviões americano para o Oriente Médio. Teherã realizou exercícios militares nas vésperas da conversa. Vamos imaginar a cena. Duas potências mundiais ali no limite de um conflito armado. De um lado, a maior força militar do planeta. Do outro, uma nação que não recua e manda um recado bem claro. É sobre esse impasse perigoso que a gente vai conversar hoje. Uma escalada de tensões que levou Estados Unidos e Irã à beira do abismo. Para a gente ter uma ideia da temperatura da conversa, basta ouvir essa frase do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Um porta-aviões é, com certeza, um equipamento perigoso. Mas, mais perigoso que o porta-aviões é a arma que pode afundá-lo. Olha, isso não é uma metáfora, né? É uma ameaça direta, sem rodeios, a um dos maiores símbolos do poder militar dos Estados Unidos. Mas é claro, uma ameaça desse calibre não surge assim, do nada. Ela foi, na verdade, uma resposta muito bem calculada, uma reação a uma série de movimentos que estavam aumentando a pressão sobre o governo em Teherã. E a origem dessa pressão era bem conhecida. Naquele momento, a Casa Branca, sob a liderança do então presidente Trump, estava com uma política de pressão máxima contra o Irã. O grande objetivo, forçar o país a renegociar o acordo nuclear. E a estratégia para isso envolvia tanto o poderio militar quanto um discurso, digamos, bem firme. A estratégia se desenrolou em duas partes. Primeiro, a parte visual, a demonstração de força. Os Estados Unidos mandaram um reforço gigantesco de navios e aviões por Oriente Médio. Logo em seguida, veio o aviso verbal do próprio presidente Trump, falando publicamente em consequências muito graves. O recado não podia ser mais claro. A coisa estava esquentando. Com a pressão militar toda montada no tabuleiro, o campo de batalha se expandiu para as palavras. E o que a gente viu a seguir foi uma escalada de retórica perigosíssima, em que cada declaração de um lado era respondida com uma ainda mais dura do outro. Um verdadeiro barril de pólvora. E é aqui que o impasse fica claríssimo. De um lado, os Estados Unidos usando todo o seu peso militar e econômico para forçar o Irã a sentar e assinar um novo acordo. Do outro lado, o Irã batendo o pé dizendo que não negocia com uma arma apontada para a cabeça. Eram duas posições que, à primeira vista, pareciam impossíveis de conciliar. E essa postura iraniana de não ceder foi resumida em outra frase forte do Ayatollah Khamenei: o exército mais forte do mundo às vezes pode levar um golpe tão forte que não consegue mais se levantar. Era um recado direto, uma demonstração de que o Irã estava, sim, preparado para revidar. Só que é aqui que a história ganha um contorno surpreendente, porque, acredite, exatamente no mesmo período em que essas ameaças públicas voavam de um lado para o outro, nos bastidores havia um esforço para encontrar uma saída diplomática. É um paradoxo e tanto. É exatamente isso. Enquanto o mundo todo prendia a respiração com essa troca de farpas, diplomatas dos dois lados estavam, de forma indireta, conversando em Genebra. Uma dualidade que mostra como o jogo da geopolítica é complexo, né? Uma coisa é o discurso público, outra são as conversas a portas fechadas. Quando a gente coloca os eventos em uma linha do tempo, essa situação fica escancarada. Num período curtíssimo, acontece o reforço militar americano, depois o alerta do Trump, e então, no mesmíssimo dia em que o Ayatollah Khamenei ameaça o porta-aviões, começam as conversas em Genebra, a crise e a diplomacia andando literalmente lado a lado. Bom, então no meio desse caos todo, existiu alguma luz no fim do túnel? Um caminho para um acordo? O governo iraniano dizia que sim, mas deixou bem claro que existiam condições. Eram as suas linhas vermelhas que não poderiam ser cruzadas para que qualquer negociação avançasse. As condições eram duas, bem diretas. Primeira, que os Estados Unidos deixassem de lado o que o Irã chamava de exigências irreais. E a segunda, talvez a mais importante de todas, um compromisso sério, para valer, de suspender as sanções econômicas que estavam sufocando o país. Sem isso, para Teherã, não tinha nem começo de conversa. No fim das contas, o destino dessa crise toda dependia de um equilíbrio muito, mas muito delicado. Era um cabo de guerra. De um lado, a tática de pressão máxima dos Estados Unidos. E do outro, as linhas vermelhas do Irã, que se recusava a ceder sob a ameaça.
E essa história toda deixa no ar uma pergunta fundamental, que vai muito além desse caso específico. Na diplomacia de alto risco, onde é que fica a linha que separa o uso da pressão como uma vantagem na negociação de, sem querer, acender o estopim de um conflito sem volta? Uma questão que até hoje continua sem uma resposta fácil.